Segurança. Uma das coisas mais importantes da vida. Por isso, o Cresce que você conhece e confia criou o App Cresce. Nele, você pode encontrar um imóvel para o seu lar, negócio ou investimento. Todos cadastrados por corretores de imóveis fiscalizados pelo órgão regulador. E você, corretor, pode acessar cursos, atualizar cadastro, inserir e gerenciar imóveis. Fácil e gratuito. Baixe agora o App Cresce. Seu imóvel com segurança na palma da sua mão. Olá, boa noite a todos. Estamos começando mais uma transmissão ao vivo pela TV Cresce, Facebook e YouTube. Hoje nós vamos falar sobre avaliação e perícia imobiliária. O nosso convidado é o Gilberto Brito. Tudo bem, Gilberto? Tudo bem, boa noite a todos. Tudo ótimo, Simone. Que bom, seja bem-vindo novamente. O Gilberto é bacharel em Ciência da Computação pela PUC de Minas, pós-graduado em Análise de Negócios e Informação, mestre em Filosofia e Literária e doutor em Filosofia e Psicologia, corretor de imóveis, avaliador, perito, imobiliário e ambiental, membro e professor da CMI, Secov Minas, Sinduscom também de Minas Gerais, membro da ANAR. A ANAR, a gente até estava conversando antes da live, é como se fosse o Confesse aqui no Brasil, né? E você também é conselheiro e membro da Comissão de Ética e Fiscalização Profissional do Cresce de Minas, certo? Um currículo extenso, hein, Gilberto? E hoje você vai falar com a gente sobre avaliação e perícia imobiliária. Antes de você começar, Gilberto, eu gostaria de pedir a todos vocês que acompanham as nossas lives para que mandem suas perguntas, que no final o Gilberto vai responder para vocês, tá bom? Tirem suas dúvidas, podem mandar também a cidade de onde vocês estão acompanhando a gente, tá certo? E Gilberto, em nome de toda a diretoria aqui do Cresce, o Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo, em nome do nosso presidente José Augusto Viana Neto, já quero agradecer por essa participação, tá bom? E boa live para você. Obrigado. Boa noite, pessoal. Vamos lá. Nós temos um conteúdo aqui de muita valia hoje no mercado imobiliário, que é avaliação e perícia. Bom, para nós situarmos, nós temos que saber o seguinte: os corretores de imóveis, quando a gente recebe o nosso CREF, nós temos 5 competências para desenvolver no mercado imobiliário. Primeiro, a área de compra e venda. Segundo, a área de locação. Terceiro, a área de avaliação de imóveis e perícia imobiliária. Quarto, incorporação imobiliária. E quinto, administração de condomínio. Todas essas áreas nós temos competências e tem uma legislação pertinente no qual nos dá a capacitação e a certificação para a homologação desses trabalhos. Então, a pauta hoje é o item avaliação e perícia imobiliária. O que nós podemos falar de avaliação e perícia imobiliária? Bom, avaliação e perícia imobiliária é um trabalho no qual a gente faz um levantamento, um diagnóstico de um imóvel, desenvolve um documento que é chamado de PETAM, que está aí na tela, e no final deste trabalho, na entrega deste documento, nós vamos indicar o valor daquele imóvel, daquele ativo imobiliário. Este documento, para nós corretores, é dado um nome específico chamado PETAM, que é a sigla do nome completo, Parecer Técnico de Avaliação Mercadológica. Então, PETAM significa o nosso documento no qual nós estamos homologando, certificando o valor ou locação de um determinado ativo imobiliário. Quais as normas que nós utilizamos? A normatização, o embasamento técnico, metodológico, inclusive de cálculo, a norma da BNT 14653, que é subdividida em 9 subnormas. Então, nós temos a norma, por exemplo, nós podemos avaliar imóveis urbanos, rural, empreendimento, que são os lançamentos, tombado, inacabado,
pronto, lote, área, gleba, todas essas, tanto urbano quanto rural, todos estes tipos de imóveis, nós podemos avaliar que exatamente todos os tipos de imóveis. E ele é normatizado por essa norma da BNT. Os objetivos da avaliação são vários. Isso, quem trata essa informação é o cliente, é o solicitante do trabalho para nós. No PETAM, tem duas informações características bem no início do trabalho técnico, que é o nome solicitante daquele trabalho, do PETAM, e o proprietário do imóvel. Quando o próprio solicitante é o proprietário do imóvel, nós temos uma tratativa só, um requisito só. Quando são diferentes, o solicitante e o proprietário, então a gente dá um nome a quem está solicitando o serviço, contratando os nossos serviços, assinando o contrato, que a gente enviou uma proposta comercial de valores, entregamos, ele aprovou ou nós negociamos, fechamos, assinamos o contrato, executamos o serviço e, no final, emite a nota fiscal de serviço para o solicitante. Se for proprietário, é um só. Quem nos fala esse objetivo da avaliação? O solicitante ou o proprietário, no caso, for a mesma pessoa. Entenderam? Sempre tem um objetivo. Todos esses que estão aí no slide e outros também. Quando o solicitante ou o proprietário não nos fala, nós temos a obrigação de perguntar para que a gente coloque neste item no PETAM. Este documento ele é distribuído em vários itens característicos, que já são embasados e foi criado e é normatizado pela BNT. Tipos de imóveis, eu acabei de falar agora com vocês. Algumas informações que são interessantes para desmistificar a atividade de avaliação de imóveis. Vejam bem, a perícia e avaliação imobiliária. Qual que é a diferença de avaliação e perícia imobiliária? No produto que a gente entrega, no serviço que a gente entrega, não tem nenhuma diferença. O mesmo documento que vocês vão entregar um PETAM para um cliente que tem um apartamento de 3 quartos na área urbana da cidade onde vocês moram. É o mesmo que vocês vão entregar por um desembargador ou de direito de uma comarca TJ, por exemplo, do estado onde vocês periciam, certo? É o mesmo documento, não muda. Qual que é a diferença que existe? A diferença é na atividade e não no conteúdo do PETAM. O que é na atividade? Quando nós estamos interagindo direto com o solicitante, o proprietário, e eles não são juízes de direito e desembargadores, nós estamos fazendo ali, naquele momento, um serviço de avaliação de imóveis. Quando, em algum determinado momento, um trabalho que surgiu, o solicitante do serviço for um juiz de direito, um tribunal de justiça, um desembargador, naquele momento nós estamos atuando como perito imobiliário, certo? Perito em imóveis. Então, esta que é a diferença. E no trabalho dentro do dos tribunais de justiça, porque nós não estamos ligados ao trabalho simplesmente de TJ, tribunais de justiça não. Nós podemos prestar serviços a todos os tribunais no qual necessita uma avaliação de imóveis. Compreenderam? Pode ser um Ministério Público, pode ser a Justiça Federal, TRE, TSE, TRT do Trabalho. Os tribunais do trabalho têm muita demanda, certo? Porque os imóveis é o primeiro que é bloqueado para o pagamento de dívidas trabalhistas, certo? E os juízes precisam de saber o valor atual online daquele imóvel, tá?
Ministério Público também de todos os estados. Então, ficam atentos a essas informações, porque o que é mais comum de ter e dos corretores atuarem é nos tribunais, nos TJ. Mas tem essas outras demandas também para aumentar a receita de vocês. Porque o meu objetivo aqui hoje, como em qualquer lugar que eu estou, ou no meu livro, ou em lives, ou em seminários, da forma que for, presencial, híbrido, online, o objetivo meu sempre é que vocês atinjam o objetivo de aumentar a receita para vocês. Então, esse dos tribunais é outra dica que eu estou dando para vocês prospectarem mais e alcançarem mais ganhos. E não ficarem atrelados apenas TJ, fazendo cadastramento em todos eles. Então, essa é a primeira informação. Perfil do profissional. Os avaliadores de imóveis, o corretor ele tira o CRESSE, depois ele tem essa homologação dessas atividades que ele pode desenvolver. A de avaliação é uma, que o corretor, apenas com o CRESSE dele, pode desenvolver uma avaliação para o mercado entregar. Porém, nós temos o curso de certificação de 24 horas, que é como se fosse uma extensão pós o CRESSE de vocês, o CRESSE de vocês de São Paulo, vocês efetuarem um curso, trabalharem em um curso de avaliação e perícia para a certificação do CNAI, que é o Cadastro Nacional de Avaliador Imobiliário. Com eles, você tem a prerrogativa do certificado oficial, vocês fazerem a inscrição no COFES, que é feito via CRESSE São Paulo, certo? E o CRESSE São Paulo faz a diligência, é tudo online, e vocês vão receber o certificado do CNAI, que é um outro número que vocês recebem, agregado. Este profissional, com o CNAI na mão, ele tem um novo olhar, ele tem um novo posicionamento e tem um passo a mais grande diante de outros corretores que só têm CRESSE. Porque estes corretores com CRESSE e CNAI, nós chamamos de prata de mercado, eles são extremamente bem mais reconhecidos no mercado, porque são corretores que têm uma instrução maior nessa área de avaliação e perícia, que tem uma demanda razoável. Já teve mais, já teve menos. Hoje ela é moderada, essa demanda, em todos os estados, certo? Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Tem uma demanda moderada, sempre teve. Durante a pandemia teve a parada, porque os tribunais ficaram fechados, mas foi rápida. Em cada estado cada comarca foi se adaptando rapidamente. Tá? Então, é com relação ao tipo de profissional. O curso, eu acabei de falar com vocês, o modelo que é este curso, e nós temos de que desmistificar avaliador e captador. Essa avaliação aqui não é aquela avaliação que é feita quando vocês fazem uma captação de imóveis imobiliária. Por isso que tem um curso de captação de imóveis separado. O meu, por exemplo, tem o nome de captação e venda de imóveis, que o objetivo de captar é vender, não é fazer captação. E simplesmente ter uma captação. É vender o imóvel. Por isso que o meu curso chama captação e venda de imóveis. Então, é um outro assunto, é outra matéria, um outro momento. Um dia nós faremos aqui também. Ano que vem nós fazemos essa matéria para vocês aqui. Com muita gratidão e honra com relação a vocês. Então, não é este trabalho. Este trabalho que é feito no processo de captação é um trabalho voltado a captar, que não pode ter o nome de avaliar aquele imóvel. Vocês têm que trocar essa nomenclatura para não causar esse equívoco, esse engano, essa confusão, que quando você chega para fazer uma avaliação com uma tabela de honorários balizada no CNAI, que vocês já pegaram a certificação junto com a FES-CRESSE, e obedece aquela tabela,
aplicando a realidade daquele seu cliente, certo? Você tem uma relevância de receita totalmente diferente do que simplesmente sem você ter esse KNAI. A captação, o objetivo dela é captar o imóvel. E ali não é feita uma avaliação, é feita uma pesquisa, é feito um levantamento de dados, informações e valores para que aquele captador, ou em conjunto com uma equipe de captação de colegas, ou uma comissão de captação da empresa onde que o captador trabalha, pode existir, muitas imobiliárias têm modelos de comissões que discute, tem comissão de urbano, comissão de comercial, de rural, certo? De residencial, casa verde e amarela, é diferenciado por segmento, as especialidades dos captadores e corretores, certo? Então, naquele momento, é isso que está sendo feito. Agora, no nosso caso, a gente desenvolve um documento chamado PETAM, que é homologado e registrado, conforme eu já falei com vocês. É totalmente diferente, é uma tabela de honorário que é indicação, certo, de valores para vocês aplicarem, que o Sindimóveis de cada estado cria e o CRESSE do estado homologa, tá bom? Registro do avaliador. Registro do avaliador, eu acabei de falar anteriormente, alguns minutos atrás, que no COFES, via CRESSE São Paulo. Tá? Vocês dão entrada no CRESSE São Paulo, entrega o documento, emite, paga a taxa. O KNAI, para vocês terem o KNAI, vocês precisam fazer este curso. Então, você precisa do certificado dele, ser aprovado no curso. Além disso, você vai pagar uma taxa de inscrição. Ele não tem anuidade. A anuidade que é mantida ativo o KNAI é a anuidade do corretor que vocês pagam, tá bom? Aí ela é mantida a qualificação do KNAI também de vocês. Não tem, é só inscrição, tá bom? A comissão de avaliação, eu já falei, essa tabela de honorário que cada estado publica, o Sindimóveis cria, o CRESSE homologa. E o público-alvo é todo mundo. Tá? Eu lembro, mais de 20 anos atrás, que eu tenho mais de 20 anos que eu fiz esse curso do KNAI, na época, e tem mais de 20 anos também que eu atuo na área, porque de perícia é mais de 20, eu fiz 21. De avaliação deve ser uns 24, 25, por aí. E o curso tem mais ou menos isso, porque logo quando eu fiz o curso, eu comecei já a fazer avaliações completas no formato ABNT, no embasamento. Na época elas eram menores, mais reduzidas, porque a ABNT vai mudando, reciclando isso aí no mercado. Tá? Então, naquela época, eu lembro que as primeiras turmas, que eu sempre ministrei curso, desde colégio, e sempre irei ministrar, porque eu sou acadêmico. Antes de profissional, eu sempre fui um acadêmico de cadeira, e sempre serei. O que é importante, naquela época, que a gente não identificava muito essa demanda no mercado. Então, todos os discentes, aqueles alunos, os corretores, na época, achavam muito interessante, sempre tem aluno interessado, sempre tem turma formada, mas eles ficavam como incógnita no final. Ô, Brito, tudo bem, mas me fala uma coisa, o que eu vou fazer com isso? Então, o que eu vou fazer com isso? Aonde que eu vou encontrar esse cliente? Como é que eu vou ganhar esse dinheiro? Certo? Era dificílimo, tá? A gente encontrar o cliente, a gente tinha que fazer um trabalho pesado em cima. Hoje não, hoje é muito tranquilo. A grande dica que eu dou para vocês com relação a isso, essa demanda, é a área jurídica. A área jurídica, ela sempre precisa de avaliadores, certo? No judiciário nem se fala, mas a área jurídica, os advogados e as empresas jurídicas, as advocacias, associados, advogados, eles precisam sempre de corretores para avaliar
os imóveis dos clientes deles. Alguns advogados, inclusive, fazem o TTI para depois para depois ele fazer o KNAI e ele poder fazer as avaliações sozinho, o advogado, e não precisar da gente, tá? Quais são os profissionais que podem fazer avaliação de imóveis no país? Corretor de imóveis, engenheiro agrônomo, arquiteto e urbanista e oficiais de justiça, tá? Oficiais de justiça, antes dos corretores, engenheiro e agrônomo, quem fazia as avaliações para os juízes eram os oficiais de justiça. Tá? Porque sempre vai ter alguém para fazer. Porque se não tiver, o próprio juiz tem que ir lá no imóvel, avaliar e voltar e colocar no processo. Porque os juízes, os juízes têm muitas obrigações para seguirem. Eles são juízes de direito, mas eles têm as obrigações deles também, dentro do contexto do judiciário. Tá bom? Então, ele determina tudo, mas ele tem as determinações para ele também. E essa entrega de um PETAM, entrega de uma avaliação de imóvel, ele não pode parar o processo em função de não ter esse documento ali para continuar a linha do processo. E tudo com prazo. Ética. A ética do avaliador é o seguinte: quando nós tiramos o CRES, é entregue para a gente o código de ética em algumas cerimônias, né? Na minha época tinha isso, a leitura de algumas partes, foi feita na Câmara Municipal dos Vereadores em Belo Horizonte, foram quase 500 corretores no dia que nós recebemos as carteirinhas e tudo. Então, era uma celebração assim, bem magna. Tá? Muito bacana mesmo. Hoje está reduzida, na época da pandemia não, já estava reduzida os números de integrantes. E passou a ter mais. Antigamente era 1 ou 2 vezes ao ano. Era uma coisa assim também. Então, acumulava bastante. E tem o código de ética da profissão e que vocês têm que seguir. Porque se vocês não seguir, vocês recebem uma notificação do processo disciplinar. O que é isso? Você corretor, você é ativo, você tem o seu CRES, sua unidade em dia, mas você age de forma sem a ética que está lá no nosso código. Então, você recebe uma notificação. O avaliador não tem. Então, eu sempre coloco para os alunos, discentes públicos que estão me assistindo naquele momento, essas sentenças aqui, esses itens, que é um código de ética, só que ele não é oficial. Esse código de ética eu dou um norte para os profissionais, porque isso aqui nem no meu livro tem, porque não tem um embasamento bibliográfico, de pesquisa, estudo homologado. Isso aqui é experiência, maturidade profissional. Então, quais os aconselhamentos, eu chamo código de ética aí, mas quais são os aconselhamentos que eu posso dar para vocês? Essa área é extremamente séria, muito mais séria, compra e venda e alocação, todas são sérias. A administração de condomínio, incorporação imobiliária, todas elas, mas essa parte da ética do avaliador é muito importante. Então, a postura séria, ética e profissional, não utilizar de julgamento entre as partes, a decisão é a interpretação das leis, não é do avaliador e perito, certo? O avaliador, um exemplo, ele não despacha nada no processo, não dá uma petição, colocando uma orientação, colocando uma opinião dele. A gente não pode fazer isso, tá? Atender todas as exigências do PETAM. Nós temos todos aqueles itens lá: solicitante, proprietário, objetivo da avaliação, a descrição do imóvel, as fotografias do imóvel, o cálculo do valor que aquele imóvel chegou para venda, ou para locação, ou para desapropriação, ou para permuta, e o valor superior, inferior e o valor mediano, certo?
tem que ter todo o contexto que é obrigatório pelas normas. Então, não pode faltar nada. Não responder nenhum quesito jurídico. Isso aqui está aqui para eu ressaltar para vocês o seguinte. Dentro do escopo da BNT, não existe quesito. Porque quesito é só no judiciário que acontece. O que são os quesitos? São perguntas que os advogados fazem para a gente. Então, por exemplo, senhor expert perito, gentileza informar quais as características em frente ao imóvel o senhor percebeu. Senhor expert perito, na face posterior, no fundo do imóvel, o senhor encontrou algum tipo de rio, lagoa, no fundo deste imóvel? Aí a gente tem que responder para a pergunta. Estão entendendo? Então, isso é obrigatório. Se tiver lá, não depende de quanto. Pode ter 2, 3, como pode ter 90 requisitos. Está entendendo? É uma coisa totalmente sem uma regra de volume. Tá bom? E nós temos que responder todos. Hoje mesmo eu respondi um quesito de 2 partes de um processo no município de Minas Gerais. Foi mais ou menos uns 15 para cada parte. Deu quase uns 30 quesitos. Tá bom? Eu demorei alguns dias para responder todos. A maior parte, a gente encontra as respostas no dia da vistoria. Tá? São perguntas que não estão direcionadas aos documentos que já estão dentro do processo. Porque os documentos já estão lá, são provas. O que os advogados querem fazer? Terem outra prova, que é o PETAM, mais a informação do perito oficial, falando o que tem lá, como que é lá. Não assumir ou assinar PETAM. Não assumir ou assinar PETAM. Isso, pessoal, o que significa venda de PETAM? Existe isso? Existe. É normal? Não. É muito grande? Não. É pequena? É. Tá? Mas existem PETAMs que são comprados, que o solicitante chega e já fala quanto que quer de locação e quanto que quer do imóvel, acabou. Desse jeito que eu estou falando? Não. Assim é a minoria. Mediano indica para a gente números. Tá bom? Indica para a gente números. Tipo assim, para entre linhas. Então, pronto. Quando dá para acoplar, coincidiu. Quando não dá, vocês entregam e não fazem o serviço. Simples assim. Desenvolver o parecer de forma clara, correta, objetiva, com linguagem acessível e ortograficamente correta. Isso é importantíssimo. A gente tem o corretor ortográfico, a gente tem corretor ortográfico nos editores de texto. E, além disso, nós temos os colegas, parentes, professores e tudo que podem fazer leitura, que consegue buscar problemas de gramática, interpretação de texto e redundância. Tá bom? Quando não se tem uma verba para poder pagar um profissional para fazer esse trabalho. Ser imparcial e firme em todo momento. Tá? Nós não temos, a nossa cabeça é igual de um juiz de direito. É a imparcialidade. Não podem esquecer. Não assumir demandas que extrapolem seus conhecimentos e competências. Porque quando extrapolar, vocês têm que contratar aquele profissional para fazer aquele trabalho. Para que vocês façam um conjunto, certo? Em anexo dentro do PETAM. Porque você não tem competência para aquilo. Órgãos de classe, nós temos o sistema COFES e Cresce, o sistema FENASS e Sindimóveis em todos os estados, federação e os sindicatos, os SECOVs, que são das imobiliárias, o COFES e Cresce, o CONFEA e CREA, o SINDUSCOM, certo? O Sindicato da Construção Civil. Conceituações técnicas, valor de mercado. Nós vivemos muitas, como é que a gente se diz? Conceitos no mercado imobiliário. O valor de mercado, ele é um assunto
é uma palavra que, nas últimas décadas, né, porque entre 20 e 15 anos, que surgiu esse conceito de valor de mercado. Porque de 20 anos para trás, de 15 para trás, 20 anos para trás, o valor de não existia o conceito de valor de mercado, existia o valor do locador ou do proprietário, certo? Do comprador e do locatário, não, mas do locador e do proprietário. Eles tinham uma força diante de valores e não abriam mão daquilo e só faziam naquela condição. Hoje não adianta. Locador e locatário, locatário e locador não tem, comprador e vendedor, vendedor e comprador não tem dominância sobre isso. O cliente é que determina o valor do imóvel, o valor da locação pela condição dele, a condição de pagamento, acabou. Porque se o locador ou proprietário não fechar, simplesmente ele fecha, Brito, qual que é o próximo? Qual outro que para qual outro que você vai me mostrar dentro do meu perfil? Tem mais quanto para você me mostrar? É assim que o cliente de mercado, de valor de mercado, faz conosco. Valor potencial é o posicionamento, altimetria, sol da manhã. Então, no Brasil, por exemplo, São Paulo é quente tanto quanto em Minas. Inclusive, hoje está um forno aqui. E Minas Gerais tem um clima bem próximo, na última década, bem próximo do aquecimento solar, ao clima de São Paulo, aproxima muito. Vem aproximando muito ao clima, como é São Paulo, o clima dele. E o que acontece? Então, como o nosso país, em geral, é um país tropical quente, o sol da manhã é mais valorizado do que o sol da tarde. Certo? Esquina. Um imóvel na esquina é mais valorizado pelo posicionamento, altimetria. Quanto mais alto, o valor do imóvel aumenta nos pavimentos. Pela altimetria vista e pelo custo, porque o custo da obra de cada unidade, cada pavimento adicionado naquela torre tem um acréscimo na construção. Pela dificuldade, pelo material e assim sucessivamente. As benfeitorias, são os acabamentos, também impactam direto no valor de mercado. As metodologias, nós usamos 4 tipos de metodologias, certo? A metodologia comparativo direto de valor de mercado, direto de dados de mercado. Ela é a mais nova de todas e é a que a mais a gente utiliza. A gente utiliza para tudo, a gente só não utiliza o comparativo direto de dados de mercado quando não pode ser utilizado naquela avaliação, que eu vou explicar aqui em alguns minutos. Porque a praxe é que a metodologia, vocês, corretores avaliadores, vão definir qual desses 4 métodos vocês vão utilizar naquele petão. Então, é uma praxe que a gente já tem de partido, que nós vamos utilizar sempre o quê? O método comparativo, este aqui primeiro. Por que tem essa tendência? Porque ele traz a realidade online do valor de mercado daquele imóvel. Porque nós desenvolvemos um quadro amostral que tem o nome de estudo de viabilidade técnico econômico, que na prática a gente chama de quadro amostral, daqueles imóveis que se comparam, que se norteiam de acordo com o imóvel objeto daquele petão. Certo? Então, este é o primeiro. O outro, mais antigo, mais conservador, é o método evolutivo. Quando nós não temos comparativo, eu não consigo construir uma tabela de comparativo, uma quadra amostral, um estudo de viabilidade técnico-econômica, necessariamente eu vou para o evolutivo. O evolutivo, ele não tem comparação de nada, porque ele tem uma fórmula. Então, eu pego o valor do terreno, do lote, da área, o valor da terra, separo. Aí eu pego a construção, aplico uma fórmula e encontro o valor da área construída. Se este imóvel tiver depreciação, ele vai ser depreciado.
Em geral, os imóveis começam a ter depreciação quanto? A partir de 1 ano, 2 anos, até 3 anos é aceitável, porque tem muito dono de imóvel ou locatário que são cuidadosos. Então, com 2, 3 anos, o estado de conservação dele ainda pode ser novo. Ou um imóvel de 1 ano pode estar extremamente destruído. Aí você tem que aplicar a depreciação nele, mesmo tendo 1 ano. Isso tudo você verifica no dia da vistoria do imóvel, objeto do PETAM. Tá? Então, esse é um método evolutivo. Um involutivo é um método hipotético, no qual a gente pega a documentação do domínio daquele imóvel. O que é o domínio, pessoal? É aquela documentação de cartório, de prefeitura, onde que é feito o diagnóstico e passado as informações, quanto que pode ser construído, qual o valor, a máxima área construída naquele terreno, naquele lote ou área, que tipo de construção. Pode ser só residencial, só comercial, pode ser mista, comercial, residencial. E a altimetria tem? Não. No máximo 35 metros de altura, por exemplo, pode construir. Então, 20 metros de altura só pode construir. Então, não dá para construir verticalização, é só na horizontal. Tá? O lote, se for casas, residencial só pode construir uma casa dentro de cada lote. Uma área máxima de construção de quanto? De X. E isso é o documento que cada prefeitura de todos os municípios de São Paulo fornece, certo? Como de todos os outros estados da mesma forma. Bom, feito esse diagnóstico, nós fazemos um cálculo do potencial máximo de construção, certo? Que dá para fazer lá. Então, por exemplo, hoje tem uma casa lá de 135 metros de área construída. Só que diante dessa documentação e a gente utilizando a fórmula, as informações, né, que nos é entregue no documento do imóvel, do cadastro dele na prefeitura, informa que lá pode construir até 900 metros. E a casa só tem 130. Então, tem uma perda imobiliária ali, e isso, na verdade, isso é um desenvolvimento imobiliário. Nós vamos partir de uma casa de 130 para 900 metros de área construída, ou 1.200 metros de área construída. Imagina. Certo? Então, assim, é um fluxo financeiro, certo? De investimento muito bacana e desenvolvimento, isso chama desenvolvimento imobiliário. Quem que trata isso? O método involutivo. E o último método é o método de capitalização de renda, que ele é exclusivo. Por que chama capitalização de renda? Porque ele é exclusivo à alocação. Então, quando que ele é utilizado? Quando um cliente pede para a gente fazer a avaliação da alocação daquele imóvel. Brito, por gentileza, estão me oferecendo, eu achei muito interessante, um centro comercial ali com 2 lojas, na Avenida Afonso Pena, no centro de Belo Horizonte, e cada loja tem 70 metros quadrados, e etc, 4 banheiros, 6 banheiros, etc, tanto de frente. E falou que lá eles estão me oferecendo porque falaram que gera uma renda de 15 mil reais. Você verifica isso, por gentileza? Você faz uma avaliação dessa locação? Sim, perfeitamente. Aí nós vamos usar o método capitalização de renda. É esse método exclusivo. Avaliação e perícia, os corretores de imóveis podem aumentar os ganhos dos trabalhos com os avaliatórios? Muito, muito. Eu conheço uma boa parte, mais de 2/3 do nosso país, com a área imobiliária, porque são muitos anos. Esse ano eu fiz 28 anos de área imobiliária. Então, o que eu quero falar com vocês? O nosso país é monstruoso. O estado de vocês é monstruoso. O estado de vocês é um Brasil dentro do Brasil. Certo? Então, assim, São Paulo é assim, é um outro Brasil. A capital, então, nem se fala, e a área metropolitana.
São Paulo. É um outro, não é referência do nosso país. Quem dera se fosse. O Brasil estava top aí, né? Primeiro mundo. Mas não é, infelizmente. E o recurso do serviço de avaliação potencializa muito o ganho de vocês, corretores. Só que, para isso, vocês têm que plantar e perseverar. Nada acontece de um dia atrás do outro. A primeira coisa é ter o curso certificador do Sistema COFES Cresce, fazer a inscrição do CNAE e começar a informar a tudo e todos, em todos os veículos que vocês tiverem recurso. Não precisa fazer investimento, não precisa pagar tráfego, não precisa pagar redes sociais, não precisa pagar marketing, nada disso. Só no dia a dia, todo mundo que vocês conversarem, os corretores, vocês corretores, conversam todos os dias muito com todos. Então, só passar este recado para vocês, tá bom? Ganha a guerra da competitividade quem consegue atrair e manter a fidelidade dos clientes e identificar e reter os melhores talentos, tá bom? Como é que a gente atrai os nossos clientes? Com a verdade e a ética, sempre. Seja humilde para aprender e mais humilde ainda para ensinar, porque agora eu vou aprender com vocês, porque eu vou abrir para a sessão, eu vou encerrar e fazer a sessão de perguntas. Nós vamos ter alguns minutos para eu responder para vocês, tá bom? Esse aqui é o meu livro, terceira edição, no mercado da editora De Plástico. Eu já venho desenvolvendo, ano que vem eu vou lançar a quarta edição já, porque esse daí já está quase que esgotado. As nossas redes sociais, printam a tela aí, por gentileza. Por favor, sigam o Grupo Brito, que são as empresas, porque eu tenho imobiliária, a escola e a construtora. É Brito Imobiliária, Brito Escola Técnica e Brito Empreendimento. Tá bom? E tem as minhas redes sociais também, que nenhuma é pessoa física, todas são de empresa, mas pessoal. Perfil pessoal. Os meus contatos, sempre à disposição de vocês. Do Cresce São Paulo, eu nem falo nada, porque é um ponto fora da curva, né? A excelência de todos os colaboradores, todos os serviços. Esse Cresce TV, que é maravilhoso, dispensa comentários. E eu quero fazer um convite mais importante para vocês, porque o Gilberto vai pôr na tela aí daqui a pouco o meu celular e os Instagrams, que são os principais, certo? Grupo Brito, Gilberto Brito, _ sigam, por favor, e o meu contato, porque esse benefício aqui, ó, eu estou trazendo para vocês um Inside Mob, é um evento que acontece no país, sempre foi um evento já reconhecido, mercado imobiliário e construção civil, ele é só presencial em 12 capitais do país. 2020 nós não podemos fazer, 2021 só agora em dezembro, 9 e 10 de dezembro, em Campinas. Então, quem tiver interesse ir lá ou da região de lá, entre em contato comigo que vocês vão receber o corretor ativo no Cresce, certo? Ativo, adquirente no Cresce, vai ter o desconto de 15% com o bônus de cupom que eu vou passar para vocês fazerem a compra no Simpla, tá bom? Vocês podem comprar uma palestra todas, ou tarde ou manhã. São 2 dias horário integral. Eu vou falar lá, eu sou um dos palestrantes, são 21 palestrantes que fazem o Inside Mob. Ano que vem, nós vamos estar em 12 capitais, mais Campinas. Então, São Paulo, capital, é uma das capitais, claro, que nós vamos estar. No final do ano que vem, nós vamos estar em Campinas de novo, nesse momento, primeira quinzena de dezembro. Nos meses anteriores, nós vamos estar em outros estados. São Paulo deve acontecer, tipo assim, maio, junho, tá? Não pode ser próximo a de Campinas, tá bom? Então, quem tiver interesse, só entrar em contato comigo. Agora, nós temos perguntas para responder? Olha só, Gilberto, queria mandar um abraço aqui para o pessoal que está acompanhando a gente, SP Imóveis, Leia Emídio, que está lá no Butantã, está dando boa noite para a gente, Edmilson Fernandes, Drone Flap e Ação, está sempre com a gente aqui, o Eduardo Papazian Júnior, daqui a pouquinho eu vou ler a pergunta dele, Roberto Fer, olha só, Salvador, Bahia. O Eduardo está vendo a gente lá do Rio de Janeiro.
Valdir Teixeira, Itapipoca, no Ceará. Olha só como o programa vai longe. Darli Silva, obrigada pela participação. Herbert, Igarapava, um abraço a todos vocês. SP Imóveis disse em Delmiro Gouveia. Olha, gente, o programa vai longe mesmo. Achei a pergunta aqui. Eduardo Papazian Júnior. Na prática, ainda há briga com os engenheiros? Aí ele completou, para avaliação? A questão é o seguinte. Antes de responder, nós, como seres humanos e profissionais, temos que respeitar uns aos outros. Então, o corretor não é melhor e nem pior que engenheiro e vice-versa. Primeira situação é essa. Porque, na prática, eu vejo problema de corretor com engenheiro, eu trabalho, nos últimos 10 anos, eu trabalho muito perto de construção civil. Então, da construção civil. Então, eu vejo muito problema de engenheiro com corretor e de corretor com engenheiro. Cada hora é de um lado. É como se fosse meio a meio. Então, a gente tem que ter esse respeito mútuo, porque, na verdade, os dois profissionais, eles se agregam e somam. Eu vejo isso na prática, porque na minha equipe eu tenho engenheiro e tenho corretor. Na equipe de avaliatórios, que fica na construtora, quando eu não tinha construtora, ficava dentro da imobiliária, a área de avaliação. Depois da construtora, uns 2 anos, dela já criada, ela passou a fazer muito serviço de avaliação e eu transferi para lá, porque estava apertado na imobiliária. Então, passou para a construtora. Mas a minha equipe é composta de corretores e engenheiros. Agora, por quê? Por quê? Porque o objetivo do serviço é que caracteriza este profissional. O serviço voltado para a área, processos construtivos, CUB, valores de construção, inferência estatística, a tendência são os engenheiros. Quando fala-se de valor de mercado, valor de locação, de venda de imóveis, é a nossa praça, corretores de imóveis. Ok? Então, cada um tem, na sua opinião, o seu trabalho ali bem divididinho, sua expertise, né? Tanto os engenheiros quanto os corretores, cada um com a sua expertise. Isso, não precisa de ter esse desgaste, cada um respeitar o espaço do outro, tem mercado para todo mundo e é necessário os dois no trabalho, né? Olha só, Gilberto, SP Imóveis, qualquer corretor pode fazer o PITAM, mesmo sem estar cadastrado no CNAE? Não deve. Não deve, porque ele tem... não é que não pode ou pode, ele não deve fazer, porque eu mesmo já cansei de fazer cursos em company para poder balizar isso daí, porque no Google tem tudo. Se ele não fez a certificação CNAE, que é homologada pelo COFES-CRES, e fez a inscrição do CNAE no CRES São Paulo, no CRES do seu estado, já que tem, essa é de São Paulo, né? Mas tem outros estados, o que acontece? Ele não tem aquele aprendizado, um ensinamento, que é isso daqui, nós estamos fazendo 1 hora, mas ele é 24 horas, tem mais 23 horas. Tem exercícios, trabalhos que são entregues, feitos depois, tipo TCC, processo de TCC. O meu, por exemplo, tem isso. O meu tem estudo de apostila, de material e de entrega depois. Então, não deve, porque ele vai fazer um trabalho sem a devida capacitação técnica. Tá. O Eduardo Papazian, que já fez uma outra pergunta, ele veio agora com essa da tabela. Eu acho que muita gente tem essa dúvida também. Há uma tabela para esse trabalho? E completou, de avaliação? Tem a tabela que o sindicato, o Sindimóveis de cada estado, cria essa tabela, porque no Cresce de todos os estados, tem uma tabela lá dos honorários que são balizados, referenciados para os nossos trabalhos. Exemplo, operação imobiliária, compra e venda de urbano, de 6% a 8%. Rural, de 10% a 11%. Tem, assim, a tabela do Cresce de cada estado. De avaliação, essa tabela não tem. De avaliação, o sindicato, o Sindimóveis do estado, cria
eleva ao Cresce e o Cresce homologa ela e põe lá ela pública. Tá entendendo? Só homologa, ele não cria essa. A outra, o Cresce que cria, identifica. E essa tabela, basta você entrar lá no Sindimóveis. O Eduardo é de que estado, Simone? O Eduardo é do Rio de Janeiro. Então, a Cresce RJ tem a deles lá no Sindimóveis e tem no Cresce também, do Rio de Janeiro, essa tabela e baixa ela via web para você. Ela não é igual, ela não é uma tabela igual, é por estado, igual a anuidade que a gente paga, o valor é por estado. O João Henrique está acompanhando a gente de Maringá, no Paraná. O Ricardo Capuano, como está o projeto de lei onde os engenheiros tentam nos proibir a emitir o PITAM? Boa noite, Ricardo. Boa noite, Ricardo. Ricardo, a nua e crua, que a gente tem que ser claro, transparente e rápido. É o seguinte, nesses mais de 20 anos aí de avaliatório, né, quase uns 25, nesses anos, eu sempre vi esses problemas do CONFEA, do CREA, dos engenheiros, de deputados, entendeu? Entrarem com processos para remover os corretores. Porque, na verdade, em 1900 tem aí no slide que eu passei para vocês, a homologação da profissão de corretores foi em 78. A dos engenheiros foi em 64, ano 64, foi bem anterior à nossa. Mas, até 2006, de 78 a 2006, o CONFEA moveu um processo contra o COFES para que a gente perdesse essa prerrogativa. Perdeu a primeira instância, perdeu a segunda instância, perdeu a terceira instância. E hoje existe um acórdão. E que essas ações que tem no mercado desses ataques para tirar a gente, bate nesse acórdão. Certo? E nunca conseguiram quebrar ele. E esse acórdão, os meus alunos recebem ele. Em PDF, eu forneço a eles para eles carregarem para o resto da vida, porque, na prática, muitas vezes a gente está no cliente, numa reunião, no atendimento, alguém faz um ataque a gente, mas o senhor é engenheiro? Aí eu falo, não, sou engenheiro, eu sou administrador e corretor de imóveis. Ponto. Aí ele pega, eu não vou perguntar por quê, ele pega e se posiciona. E aí eu posiciono para ele diante da lei. Tá bom? Então, é isso daí. Nunca conseguiram quebrar. E sempre vem essa onda. E agora é ano eleitoral, né? Ano que vem, então, fica sempre à flor da pele essas coisas polêmicas para objetivos. Eu nem sei quem está fazendo isso aí diretamente, mas eu estou sabendo da história que você está querendo colocar. Mas nunca conseguiram. E a minha opinião, eu acho que também, de novo, não vai conseguir nada. A Sueli está vendo a gente do Rio de Janeiro também. Levi Emílio da Silva, boa tarde, boa noite já. Levi, muito obrigada pela sua participação. José Antônio de Freitas. O José Antônio diz o seguinte: fiz um PITAM no processo judicial onde as partes, exequente e executado, concordaram com o resultado da minha avaliação. Mas como a CEF, a Caixa Econômica Federal, é parte no processo, não aceitou meu trabalho e, diante disso, o juiz do processo quer que eu me manifeste. Gostaria de uma orientação nesse sentido. Ele tem que se manifestar, não é? Isso, volta só o letreiro. Fiz um PITAM num processo judicial. Ele fez um PITAM, as partes exequente e executado concordaram com a avaliação que ele fez, que o José Antônio fez. Só que uma das partes envolvidas era a Caixa Econômica Federal, e a Caixa não aceitou o trabalho dele. E aí o juiz pediu para que ele se manifeste. Ele gostaria de uma orientação. Ele se manifesta, tudo que ele deve fazer? Ô, José, a orientação que você tem que dar, pega esse acórdão, já começa com acórdão, na penso da petição. Então, você faz uma petição informando o juiz que o corretor ele é apto e capaz de fazer o processo avaliatório,
que existe um acórdão tal que é este, certo? De 2006. Em 2006 que a gente venceu a batalha. Foi a primeira, a segunda e a terceira fase, a terceira última, que é esse acórdão. Apresenta para o juiz, que muitas vezes o juiz não tem, e que tem a capacitação, e diante disso, ainda, toda a autor e réu concordaram. A Caixa é um terceiro nesse processo, eu estou enxergando perfeitamente bem. E a Caixa deu negativo, porque nós, corretores, não temos a prerrogativa de fazer a avaliação nos bancos de governo. Não é só Caixa Econômica Federal, e nem Banco do Brasil. É Banco do Brasil, Caixa Econômica e qualquer banco do governo, nós não podemos, porque na lei que criou este sistema financeiro, estes bancos, só deu a determinação na lei para engenheiros e arquitetos. Entendeu? Então, a Caixa tem essa postura, ela não aceita corretor de imóveis. Ela até gostaria muito, porque ela precisa, porque tem muito serviço e pouco avaliador. Mas a lei não permite, eles não podem nem contratar e nem fazer concurso pedindo corretor de imóveis, tá bom? Então, dessa forma que eu falei com você, você vai ter sucesso. Agora, a cabeça de juiz é uma caixa preta. A gente nunca sabe, tá bom? Mas eu acredito que vai ficar satisfatório. Olha só, Gilberto, a gente tem várias perguntas ainda. Vou pedir para o pessoal acompanhar você. Essas perguntas, o pessoal pode mandar para você de alguma maneira? Por e-mail? É possível que você responda? É possível. Tem aí, redes sociais, o meu WhatsApp, o meu e-mail. Eu coloquei na tela para eles aí o meu cartão, e-mail. Tem todos esses veículos. O melhor veículo de vocês interagirem comigo e eu ser mais rápido na resposta é via WhatsApp, é imbatível. Ótimo, o número já está aqui, né? É DDD 31 98811 6006. É isso, tá certo, Gilberto? Mas eu respondo em média de 48 a 72 horas no máximo para vocês. 24 é muito apertado para mim. Mas 48, 72 eu já vou liberando as informações para vocês, tá bom? Olha, tem muita pergunta mesmo, então façam isso. Mandem para o Gilberto, ele disponibilizou aqui o telefone, o WhatsApp. Você manda e ele, nos próximos dias, ele vai te responder. E você que está acompanhando a gente, eu gostaria de lembrar que daqui a pouquinho, às 8h30 da noite, a gente vai ter a importância do corretor de imóveis na regularização imobiliária. Pessoal, essas lives são muito importantes, né? Para todos os profissionais, principalmente do mercado imobiliário. Olha o que todo mundo aprendeu hoje aqui com o Gilberto. Então, chamem os amigos, tá bom? Que 8h30 da noite a gente tem uma outra aula aí, tá? Para o corretor de imóveis. Gilberto, muito obrigada pela sua participação. Mais uma vez, em nome de toda a diretoria do Cresce, do nosso presidente. Espero que você também tenha gostado, como a gente gostou, os internautas também, que você volte outras vezes. Muito. O canal Cresce TV é um dos que eu mais admiro, porque tem muita interação e as pessoas ficam, você falou isso, 3 dias, eles ficam meses interagindo, porque demora muito tempo, né? Então, demora deles entrarem em contato. É muito interessante. Fiquem aí para esse outro assunto, acompanha mês a mês o Cresce TV e eu aguardo vocês lá em Campinas. Dia 9 e 10, quem for, entra em contato comigo para receber o benefício de vocês que tem o Cresce ativo e regularizado, anuidade, tá bom? Recebe o benefício, tá legal? Muito obrigado, uma ótima noite para todos vocês. Obrigada, Gilberto. Então, eu vou pedir para o outro Gilberto, Giba, colocar mais uma vez o seu telefone aqui, porque como foram várias perguntas, olha só, se você quiser conversar com o Gilberto Brito, 319-8811-6006. A todos uma excelente noite, muito obrigada pela participação do Gilberto e de vocês que estão aí acompanhando a gente, tá bom? Até a próxima, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau.